Bom dia a todos. É, Estou nesse evento tentando colocar para vocês algumas questões relacionadas a esse campo disciplinar da antropologia no Brasil, né, que nós chamamos antropologia da saúde. Evidentemente, né, não é de agora, esse campo de estudos, né, essa área de saber, ela é bastante ampla no Brasil, né, e é considerada também uma das principais áreas interdisciplinares da antropologia, né, porque configura-se com outras disciplinas que estão relacionadas ao campo da saúde ou das ciências médicas, né. É, Antropologia da saúde. Né? Existem vários estudos que já foram realizados nesses últimos 10 anos, né, de procurar entender, né, essa relação, essa interface da antropologia da saúde com as questões relacionadas a um outro campo, que é o campo da saúde indígena. Mas vou começar, em um primeiro momento, falar das questões relacionada talvez às questões mais à saúde, né? A saúde como um todo. Né? Talvez para entender um pouco, né, em termos operacionais, em termos teóricos, metodológicos, a antropologia da saúde, né, ela discute, né, ou procura desenvolver estudos no âmbito, né, do entendimento, né, sobre o corpo, né, o corpo humano nesse caso, né, o corpo humano e suas manifestações diante dos diversos sistemas. Evidentemente, a antropologia da saúde parte do princípio, né, que as experiências relacionadas ao corpo são experiências universais. Quer dizer, todas as sociedades, todos os povos, né, por exemplo, né, sentem dor. Né, e essa dor, ela vamos dizer assim, a experiência da dor é uma experiência universal. A antropologia da saúde vai entender como esta dor, neste caso, né, está relacionado a uma determinada população ou a um determinado grupo social. Evidentemente, os estudos antropológicos sobre esses grupos sociais vão permitir, né, que esse entendimento sobre a dor seja compreendido por parte da população. Né? Evidentemente, nessa mesma direção, nós podemos entender a ideia de morte, né? A ideia de morte que afeta o corpo. Né? Várias sociedades, no mundo inteiro, a maioria das sociedades, né, tem uma compreensão e um entendimento do que seria a morte. Né? Da mesma forma que a gente pode falar de uma dor física, né, no corpo, né, e esse entendimento, essa experiência, a gente pode falar também de um tipo de dor, né, de um tipo de dor que a gente tem, que ela se coloca num sentido mais emocional. Eu gosto de lembrar, por exemplo, né, e situar, por exemplo, as questões relacionadas à dor, quando eu pergunto, por exemplo, aos alunos, né, o que é dor de cotovelo. Né? Eu acho que dor de cotovelo pode exemplificar exatamente, né, o que seria um dos determinados tipos de dores que nós podemos sentir. Evidentemente, se você vai para cada um dos sistemas médicos, né, o sistema biomédico, o sistema tradicional chinês, o sistema tradicional indígena, o sistema tradicional de outros povos, né, eles vão poder identificar e classificar esses tipos de dores, porque cada povo interpreta e, ao mesmo tempo, pode não só identificar, mas também classificar determinados tipos de dores. Né? Então, essa seria da mesma forma, em relação à morte, né? Nós temos a morte que é física, mas também existe todo um tipo de morte. Por exemplo, costumo citar, por exemplo, um exemplo entre os Rúpida, né, de um casal que já estava oficialmente morto, vamos dizer assim, a mulher estava oficialmente morta, né, mas com todo o reavivamento que a medicina ocidental permite, essa mulher sobrevive. E ao sobreviver, né, ela não tinha mais o espaço
um espaço, o seu espaço social tinha sido colocado, né? Ela não era mais vista como, vamos dizer assim, como uma pessoa, mas sim como um fantasma, né? Então são questões como essa que fazem com que a antropologia, que tem ferramentas específicas, né, ferramentas metodológicas, né, de poder compreender a dor, poder compreender a morte num sentido mais amplo, né? Bom, nesse sentido, vale a pena uma outra questão, que é uma questão mais geral relacionada à antropologia da saúde, que é a discussão no campo dessa aplicabilidade. Evidentemente, né, os estudos que relacionam a saúde, né, da pessoa, né, os eventos, os eventos de saúde de determinada sociedade, né, estão basicamente associados a uma construção cultural. Quer dizer, ao longo dos anos, né, a pessoa, a criança, ela vai aprender a sentir a dor, né, também da mesma forma, né, que as pessoas, né, relatam as suas experiências, né? Então, nesse sentido, né, tem duas questões que são relacionadas à questão da, vamos dizer assim, dessa aplicabilidade dos estudos antropológicos, no que nós chamamos de antropologia da saúde. Evidentemente, isso tem a ver com os determinados grupos sociais com os quais nós estamos trabalhando, né? Para dar um exemplo, né, e aí vocês vão perceber em termos dessa discussão ou dessa aplicabilidade da antropologia da saúde, né? Atualmente, por exemplo, aí mesmo na universidade, tem um grupo de pesquisa do qual também eu faço parte, que é para compreender, né, o sentido, o que as pessoas entendem por Zika, né? E como é que os processos de cura ou os processos de relação entre o profissional médico, né, e aí a pessoa infectada com Zika, né, precisam saber, né? Principalmente, né, nesse caso, os estudos antropológicos, né, vão subsidiar as ações de determinados programas de saúde que já são vinculados dentro de uma organização dos serviços de saúde para uma determinada comunidade. Que no Brasil, em geral, atualmente, através do SUS, que é um sistema global, universal de atendimento, estão organizados por distritos sanitários, né? Então, aí a gente pode perceber já de imediato uma questão de aplicabilidade, né? Por outro lado, né, no caso, né, se a gente for olhar dentro de uma perspectiva mais ampla, né, no Brasil nós vamos encontrar uma série, né, de cuidados, né, cuidados com a saúde, né, que vão ser vinculados a determinado conhecimento ou o que nós chamaríamos de contexto cultural das pessoas, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, as pessoas de terreiro, né, elas vão ter uma outra relação com o seu corpo, então vão ter um entendimento com o seu corpo, mas elas vão ter um entendimento também com determinadas doenças, com um determinado evento médico, né, ou situações de mal-estar, né? No caso, a doença, ela é vista como um mal-estar, né? Ela não faz parte do bem-estar, né? Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, né, ampliou, né, essa definição do que seria doença. Ela está envolvida em todos os aspectos, né, culturais, emocionais, políticos, econômicos, etc. A doença ela é resultado de todas essas situações, né? Isso para nós já é para nós, e a mudança da OMS em termos dessa definição já permite indicar que a antropologia é uma disciplina que poderá, né, apoiar e subsidiar ações de saúde em diversos contextos culturais, sociais e econômicos, né? Tanto é que existem muitos antropólogos que estão trabalhando no Ministério da Saúde ou em outras situações de distritos sanitários especiais
indígena ou distritos sanitários, né, em termos gerais. Então, essa é uma questão, né, que eu estou colocando de uma maneira mais ampla, né, para que vocês possam compreender o que seria uma antropologia da saúde. Então, a primeira delas é que a saúde ela é um aspecto cultural. A segunda, também relacionada a um desenvolvimento mais em termos da cultura, né, são as diversas definições de como sobre a história natural ou a história social de uma determinada doença. Evidentemente, aí volta aquilo que eu falei anteriormente, né, determinados grupos vão entender a doença a partir da sua perspectiva cultural. Eu falei anteriormente dos povos de terreiro, né? Um terreiro de candomblé ou de Xangô vai certamente possibilitar um outro entendimento sobre determinados eventos que se situam no corpo das pessoas. Né? Então nós vamos ter, de um lado, e aí nós vamos perceber em toda a sociedade, né, uma convivência, né, com outros entendimentos. Então nós temos a parte biomédica, que é a medicina, que é representada pela medicina, pelos estudos médicos, né, e que a nossa universidade ela é bastante ampla, né, onde localiza apenas o aspecto biológico relacionado a alguma determinada doença. Né? Então nós vamos perceber que há outros sistemas que não fazem parte desse sistema biomédico, mas que de uma certa forma estão envolvidos, aonde a doença, né, a história dessa doença, ela vai ter um conhecimento mais anterior, mas a um entendimento mais cultural relacionado àquele determinado grupo. Né? Então nós estamos procurando entender nesse segundo ponto é que as sociedades elas estão em contato umas com as outras, mas que existem diferentes entendimentos de cuidados à saúde, né? E a antropologia entra, né? A antropologia entra especificamente no trabalho de poder compreender esses diversos entendimentos sobre cuidados, né? O cuidado com o corpo. Né? Uma outra questão, talvez seja a questão mais relacionada a um aspecto mais metodológico, né, de compreensão, é que cada povo, né, cada sociedade, né, manifesta suas esses entendimentos, né, e organiza esses conhecimentos a partir de uma compreensão de mundo, de um entendimento de mundo, de uma cosmovisão onde essas pessoas estão inseridas. Né? Bom, e talvez um pouco para assinalar, né, o caso da antropologia da saúde, né, que utiliza-se determinados conceitos que são bastante próprios à antropologia. E um desses conceitos que nós costumamos trabalhar, ele é bem amplo, eu vou simplesmente resumir, aqui trata-se do conceito de intermedicalidade. Evidentemente, intermedicalidade tem uma relação direta, né, com as questões relacionadas a tipos, né, e a cuidados com o corpo. Né? E eu estou falando de cuidados com o corpo, mas ela é bem mais ampla. Cuidados com o corpo nós temos desde da biomedicina, né, até a acupuntura, por exemplo. Né? Tem determinados tipos, determinados cuidados que estão relacionados a um entendimento bem mais amplo, né, sobre cada um dessas opções. Né? E, evidentemente, se eu vou para biomedicina, é porque me interessa esse tipo de cuidado. Né? Diferentemente se eu vou para a homeopatia. Se eu for buscar a homeopatia, eu vou também que eu tenho um outro entendimento. Né? Então, aí nós vamos entrar no que seria intermedicalidade. Né? Observa-se, a partir de vários estudos que foram feitos por antropólogos, né, que cada sociedade, cada grupo social, né, utiliza-se, né,
de, um, de mecanismos, né, diferenciados, e alguns deles convivem um com os outros. Né? E aí nós vamos chamar intermedicalidade. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu recebo, né, um, uma, uma prescrição médica, que eu vou na farmácia e compro, né, ao mesmo tempo eu vou, né, com a minha mãe de santo, vou procurar um outro tipo de solução. Né? Solução para o mesmo problema. Quer dizer, esses mesmos problemas, né, fazem parte de um conjunto, né, de conhecimentos, de entendimentos que eu tenho não só sobre a história da doença, mas também, né, de como ela afeta o meu próprio corpo. Né? Se a dor, como eu falei anteriormente, é uma questão universal, né, faz parte de um entendimento universal, mas a minha dor, eu sou o único que vou poder explicar. Ninguém vai poder explicar. Né? Então aí eu vou tomar as decisões para a minha cura, no sentido de poder compreender muito mais o que seria relacionado ao meu próprio corpo. Né? E aí entra a questão da medicalidade. Né? E aí nós vamos ter, né, diversas compreensões. Né? De forma geral, né, o que eu estou colocando, né, são determinados aspectos, né, e aí vocês podem perceber através da bibliografia, né, né, a quantidade, né, de assuntos com os quais a antropologia tem lidado nesses últimos anos. Né.